Bom, boa tarde a todas e todos presentes aqui na nossa última reunião do GT de História Intelectual e dos Conceitos. Nossa última reunião do ano de 2022 e é com grande satisfação que a gente recebe, né, o colega e amigo professor Joel Andrade para falar sobre a construção histórico-cultural dos sertões áridos face à problemática do regionalismo nordestino brasileiro. O professor Joel, ele possui graduação em História pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em História Social pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Altos Estudos em História pela Universidade de Coimbra. Fez estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Campina Grande e atualmente é professor associado 2 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de História, atuando principalmente nos seguintes temas: História dos Sertões, Euclides da Cunha, Teoria da História, História da Historiografia, Oliveira Martins, Pesquisa Histórica, História e Memória, Sebastianismo e Cultura Luso-Brasileira. Atua na graduação em História, Ceres UFRN, e no mestrado em História dos Sertões, na linha de pesquisa Historiografia e Representações dos Sertões. Membro permanente do grupo de pesquisa em História dos Sertões da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Membro da equipe editorial do MINEME, Revista de Humanidades, e membro do Conselho Editorial da editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pesquisador integrado à Rede VCC, Visões Cruzadas sobre a Contemporaneidade, Rede Internacional Interdisciplinar de Estudos. Então, professor Joel, muito bem-vindo ao nosso GT de História Intelectual e dos Conceitos. A palavra está contigo. Olá, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde também a todos que estão aqui conosco no grupo e que estão nos assistindo. Com grande satisfação, né, que eu venho aqui ter com vocês virtualmente, né? A gente já se adaptou um pouco a esta nova ferramenta e que tem possibilitado, de certa forma, encontros talvez que de outra forma não fosse viável, né? Então, principalmente no momento que a gente se encontra, e no mês de dezembro, né, com as notícias que temos recebido, enfim, então é com muita satisfação e alegria que o reencontro estendo isso a todos os demais. Bom, eu gostaria de também falar, eu estou falando aqui dos sertões, né? Eu vou falar sobre sertões, e estou em pleno sertão do Seridó, né? O sertão do Seridó no Rio Grande do Norte, que fica na divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte, mas é aquela parte, quem visualizar o território do Rio Grande do Norte vai ver que é uma parte que adentra o território da Paraíba, é justamente essa região aqui. E muitas vezes alguns colegas brincam que é Estrasburgo do Sertão. Em tom de brincadeira, mas tem uma justificativa, é que já foi zona de disputa entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. É por isso, aí fazem a brincadeira com Alemanha e França, numa escala, obviamente, reduzida e diferenciada. Pois bem, eu hoje gostaria de falar um pouco sobre uma pesquisa que eu tenho realizado, que ainda está numa fase, eu não diria inicial, acho que já passei um pouco da fase inicial, né? Portanto, já temos alguns apontamentos mais consolidados, mas ainda continua. Então, é uma pesquisa que vai se prolongar ainda por mais uns 3, 4 anos, e que versa sobre história dos sertões, e nessa a pesquisa eu trato de um sujeito, um agente chamado José Lopes de Andrade. José Lopes de Andrade é um paraibano e que, ao meu ver, se insere muito bem nessa abordagem que a gente quer fazer sobre a história dos sertões. Mais à frente eu falo sobre este agente. Enfim, então, para ponto inicial, né, eu gostaria de falar um pouco sobre sertão, né, sertões. Ou seja, sertão ou sertões, né,
é um termo não ausente, né? Às vezes, em história, a gente aborda, discute a possibilidade, a perspectiva de termos ausentes. Mas, nesse caso, né, sertão é um termo, conceito, palavra, que é muito recorrente. É muito recorrente em produções cinematográficas, na produção literária, e nesta zona de onde falo, né, é um termo que é corrente, é cotidiano, né? Então, poderíamos dizer que há uma espécie de naturalização, de banalização, né? No sentido de banalização na dimensão com que ninguém para pensar sobre sertão. Vai para onde? Eu vou para o sertão. Sertão da Paraíba, Baixo Sertão, Alto Sertão, Sertão de Pombal, Sertão do Seridó, enfim. Então, esse termo, né, ganhou como é que eu poderia dizer, uma certa regularidade, para usar um termo Foucaultiano, né? A regularidade com que se utiliza, se convoca, se mobiliza esse termo. E, portanto, é um primeiro desafio para quem se propõe a estudá-lo, né? Porque tem que demarcar, ao menos, um ponto de observação, né? É preciso construir uma espécie de estranhamento, na medida em que essa ideia já é tão naturalizada na contemporaneidade. Eu não estou a falar dos sertões coloniais, sertões do Império, não, estou a falar da nossa contemporaneidade. O termo ainda é corrente. Obviamente, isso implica, não é, numa necessidade de reflexão sobre que mudanças ocorreram ou que perspectivas foram sendo incorporadas, ressignificadas, para que as pessoas ainda, até hoje, utilizem tal termo com tanta regularidade. Então, é preciso, né, e aí foi a nossa preocupação no projeto, mas também no envolvimento com a construção da proposta do mestrado, cuja área de concentração é a história dos sertões, né, demarcar o que poderíamos chamar de ponto de insurgência, aqui me apropriando do conceito do George Agamben, né? Um ponto de insurgência que nos permitisse construir uma perspectiva epistemológica, ou seja, que pudéssemos pensar sobre, né, que sertões, quem nomeia, em que momento, em que condições, o que é que mobiliza, e quais os usos, inclusive usos de noções de temporalidade, portanto, noções de passado, noções de presente, são reativados, perspectivas de futuro, né? Então, sertão não acaba por ser um conceito não tão inocente quanto aparentemente se apresenta na mídia, enfim, ou no cotidiano. Então, o primeiro grande desafio, né, foi justamente esse, pensarmos num ponto de observação, vou usar aqui um termo do nosso professor Rui Cunha Martins, né, em sua discussão, suas pesquisas sobre o método da fronteira. Então, como demarcar um ponto de observação para uma abordagem sobre sertões, numa perspectiva histórica, obviamente, né? Então, isso, né, nos leva justamente a um desafio que perscrutar as nomeações. Quem conceitua e quando? Né? Sertão, historicamente, tem aparecido como o outro, o distante, o isolado, o que não está na costa. Né? Então, assim, e aí a gente encontra documentos, desde o Pero Vaz de Caminha, tenho colegas que estudam século XVII, século XVIII, século XIX,
né, e que encontram muitos documentos que versam sobre o sertão. Então, sertão, como esse lugar distante, esse lugar isolado, né, atualizado, mais que tudo, pelo trabalho de Euclides da Cunha, né? Os sertões de Euclides da Cunha acabam por ser o ápice, né? E talvez, ao mesmo tempo, a inauguração de uma abordagem mais aprofundada sobre os sertões, talvez o primeiro trabalho, né, que é produzido sob uma perspectiva muito mais, como é que poderia dizer, articulada teoricamente falando, né? Além de narrativas, não, mas é um trabalho que tem essa dimensão teórica, né? Ou seja, ele mobiliza o que havia de mais profundo no pensamento ocidental para construir o seu trabalho. A sua obra ela não destoa de outras reflexões que estão sendo realizadas em Portugal, na Inglaterra, em França, enfim, na Europa em especial, né? Então, talvez esse marco. Mas o Euclides traz uma discussão que nem sempre tem sido objeto de atenção, mas aí é uma inspiração para quem vai trabalhar com sertões do século XX, que é a dimensão temporal, né? O Euclides vai convocar estrategicamente a figura do Antônio Conselheiro. Sem o Antônio Conselheiro, não há a magnitude da obra Os Sertões, né? Não há. E o Antônio Conselheiro ali é uma espécie de personagem tipo, né? Ou seja, o Euclides faz trabalho de campo, sim, tem eu até na minha tese eu falo das pegadas do Euclides. O que seriam as pegadas do Euclides? Podemos pensar essa palavra por um duplo sentido. As pegadas no sentido de alguém que foi ao campo, mas também as tomadas, as anotações, a pesquisa que ele faz para além dos relatos dos militares, né? Então, é um trabalho que é diferenciado, ele não se restringe à documentação compulsada a partir dos militares. Ele vai a museus, enfim, toma notas outras, inclusive tem um caderno de campo que prova isso, caderneta, né? Então, para não me alongar neste ponto, é interessante percebermos como Euclides consegue costurar duas temporalidades: o tempo moderno, o tempo do progresso, o tempo da linha férrea, né? E o tempo um tempo da mentalidade portuguesa do período de colonização, das continuidades de um outro tempo. E tudo isso é convocado para repensarmos aquela ideia do Antônio Conselheiro e os sertanejos como degenerados. O Euclides acaba por não endossar esta tese e trabalha com a perspectiva da dimensão anacrônica. Ou seja, é como se o Antônio Conselheiro ele fosse um retrógrado. Ele está em outra temporalidade, a mentalidade é em outra temporalidade. E essa temporalidade se choca, né? E daí o argumento para convocar, inclusive, o próprio sebastianismo. O sebastianismo em Euclides da Cunha, diferente do que muitos acreditam, não é porque os sertanejos de Canudos estão lá a convocar, acreditam no Dom Sebastião, a despeito de algumas passagens lá que foram, enfim, compiladas. Mais que isso, o significado do sebastianismo está mais associado a uma mentalidade, a diferentes dimensões da própria evolução, né? Ou seja, e mais que um positivista, o Euclides é um evolucionista, mas não ortodoxo, se a gente levar por esta perspectiva, né? Então, pensarmos nessa ideia de diferentes temporalidades, né? E a forma como se trabalha o outro, né? Pensarmos na perspectiva da alteridade, a gente vai perceber que boa parte daquilo que o Euclides produz repercute ainda, e muito, no século XX. Então, boa parte das abordagens sobre os sertões, muitos escritores
né, buscam, enfim, dar continuidade a esse trabalho do Euclides em seus recortes específicos, buscando mapear, cartografar, né, o sertão e o sertanejo, mais que tudo. Lógico que a gente, na década de 10, década de 20, 30, 40, entra nessa perspectiva do debate rássico, né? Então, ali o trabalho, o Euclides vai sendo ultrapassado, obviamente, porque vem novas leituras, mas acaba por haver uma espécie de citação da citação. E o que seria a citação da citação? Aí, na medida que Euclides é uma autoridade, poucos trabalhos questionam, né? Então, assim, o discurso de Euclides, em especial na década de final de 30 para 40, né, ele vai ser convocado, aí tem a ver com o governo Vargas, e o governo Vargas, né, vai ter uma identificação ali no final da década de 30 com o Euclides pela ideia da crítica à República, dita República Velha, né, a Nova República, a Primeira República, perdão, e a possibilidade, a necessidade que o próprio Getúlio tem, e, enfim, todos que o seguem, toda a inteligência getuliana de legitimar o governo. Não é à toa, né, que clubes, estudantes, vários se mobilizam em torno da figura do Euclides da Cunha. Né? Essa é só uma ponta de outras produções que virão justamente final de 30 para 40. Inclua aí a produção folclórica, a institucionalização do folclore, né, que também está inserido nesse debate sobre o povo, enfim, nação, nacionalidade. Então, o Euclides acaba sendo essa figura, né, importante. Mas pensarmos, mas isso não é tudo, porque a minha preocupação já não é essa fase aí, né? O meu foco, a minha escolha para a pesquisa é um período posterior, né? É ali a década de 30, né? Não é o período da publicação, 1902, nem Canudos, mas trata mais pontualmente da década de 30 para a década de 50, que eu considero um período muito emblemático para a gente pensar na construção de uma nova ideia de sertão. Né? Poderia até, correndo o risco, obviamente, de dizer que há uma espécie de mito cultural. Mito cultural, aí a gente pode entrar numa areia movediça, né? Mas o que eu quero dizer com isso é na forma como o termo sertão, né, ele vai sendo reconstruído, realimentado, e acaba, como eu falei no início, por ser banalizado, por ser regularmente utilizado. Na minha compreensão, e aqui estou me inspirando mais uma vez no George Agamben e no próprio Koselleck, Reinhard Koselleck, né, é nesse período aí, de 30 para 40 e 50. Por quê? Né? Porque para falarmos de sertão, nós precisamos escolher, recortar do qual sertão estamos falando. E aí o sertão, porque podemos falar de sertão de África, eu tenho colegas que estudam sertão de África, pode ser sertão amazônico, tenho colegas que estudam sertão amazônico, pode ser sertão São Paulo, Goiás, mas temos alguns detalhes aqui. Primeiro, a maior parte dessas zonas, o termo sertão vai desaparecendo, né? Você já não fala muito sertão de São Paulo, sertão de Goiás, esses termos vão perdendo uso. Por outro lado, nesta zona aqui do Nordeste, no Nordeste, região Nordeste, em especial, o termo sertão ainda permanece, é regular. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, queria falar que não todo sertão. Para essa pesquisa, eu não optei por falar todo o sertão do Nordeste, mas o sertão do entorno do Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema, localizando aqui, pego Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco,
eu acrescentaria Ceará, embora não seja do Planalto da Borborema, essa zona, para haver uma redução de escala. Porque o maior perigo é esse, é a gente trabalhar sertão e ser o tudo. E o tudo acaba, a gente não tem ponto seguro, né? Então, primeiro é isso. E segundo é que há uma confusão já, isso em Portugal já há muito tempo, e no Brasil isso também é presente, ou seja, há uma diferença de sertão e interior. Você vai perdendo o termo sertão, e boa parte dos estados aqui, por exemplo, também é interior, interior. Né? Então, em relação ao interior, nós temos um estudo muito interessante do Jacob Blake, que é um colega americano, professor lá na Escócia, que trabalha com a coluna Prestes. E quando o livro está para sair agora, eu acho que vai ser bem interessante, porque ele faz esse percurso da coluna Prestes, faz uma discussão na perspectiva de uma história do interior, e não do sertão. É engraçado, não é a história dos sertões, a história do interior. Então, a gente vai para fundamentar esse recorte, né, eu falei aqui 30, 40, 30, 50, e que não é inocente, a gente tem que pensar caminhar na senda do debate que permite a emergência da região Nordeste. Né? Então, há uma discussão muito já aprofundada sobre a região Nordeste. O Nordeste, enquanto região, fruto, né, da própria recomposição geográfica, geopolítica do país na década de 10 do século passado. Então, é um grande equívoco quando a gente diz assim, mas o Euclides da Cunha fez um trabalho sobre o nordestino. Não. Ele trabalhou sertanejo e na Bahia. Né? O Nordeste é fruto, né, de todo esse debate, enfim, de estratégias nacionais e das elites também, daqui, da região, e é de 1910, aqui começa a aparecer pela primeira vez o termo Nordeste enquanto espacialidade, porque nós tínhamos os ventos nordestes, que aparecem, inclusive, nos sertões. Então, há um debate que eu não vou me alongar, né? Há muitas produções a respeito, muitas, mas, em especial, há um trabalho do professor Duval Muniz, num livro chamado A Invenção do Nordeste e Outras Artes. Embora ele já trabalhasse isso na sua dissertação, que é sobre o imaginário das secas, né, que ele vai recuperar, como a seca de 1877, 1879, foi importante para que, no início do século XX, o governo, né, mobilizasse políticas públicas, incluindo aí a criação do IOCS, Instituto de Obras contra as Secas, que foi transformado Instituto de Obras contra as Secas, que em 19, aí com o presidente paraibano, foi transformada em FOX, Instituto Federal a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. Né? Mas, paralelo a isso, nós temos a figura do Gilberto Freire, que volta da Europa, muito, enfim, com uma formação diferenciada, né, e que vai mobilizar parte dos intelectuais da região, né, por diferentes matizes, no sentido de haver uma reação à Semana de Arte Moderna, mas não se restringe à Semana de Arte Moderna de 22, né, mas é uma leitura própria, diferenciada da própria do moderno, né, ou seja, o moderno pela tradição, pela regionalização, pelo regional. Então, a tradição e região, né, que vai ser uma temática muito cara à produção freiriana, aliás, o acompanha em praticamente toda a sua produção. Tem um livro, inclusive, Tradição, Região e Tradição. Né? Então, o Freire, especialmente no Manifesto Regionalista de 26, vai ecoar essa necessidade, né, de valorização das tradições, né? Também, nesse trabalho e em outros, a valorização da cultura
luso-brasileira, né? Inclusive, há uma obra que ele diz que é a cultura luso-brasileira, uma cultura ameaçada, né? Enfim, que vai ser, nas décadas posteriores, um espelho para Portugal, né? No primeiro momento, até para Cabo Verde, para aqueles que lutavam pela independência de Cabo Verde, mas depois, como um colega lá de Portugal, no trabalho abordou, né, o Messias desiludiu-nos, né, porque eles acreditavam que o Freire seria aquela figura inspiradora, e quando tiveram contato com ele, tiveram uma decepção, porque ele estava mais próximo ao salazarismo, nesse sentido, do governo, da oficialidade, do que da liberdade dos cabo-verdianos, né? Então, esse movimento, né, ligado de um lado, Nordeste, a afirmação, assim, paulatinamente, a ideia de região Nordeste vai se afirmando, não apenas em termos políticos. Costuma-se dizer que os políticos do Nordeste lutavam muito pela região, ou enfim, mas a gente vai perceber que o seguinte, antes de 30, mas aqui eu estou a falar de um texto que foi produzido por uma figura que era próxima ao governo Vargas, né? Antes de 30, nós tivemos o presidente da República, que era o João Suassuna, que foi, o Epitácio Pessoa, perdão, paraibano, e de fato levou adiante o IFOX, e várias outras políticas ligadas à sudagem, etc. Mas tivemos vice-presidentes de Pernambuco, como o Coimbra, né, que era Estácio Coimbra, muito próximo ao Gilberto Freire, e que, segundo o João Filho, que é esse escritor de uma obra chamada O Centro e o Sertão, não fez nada pelo Nordeste. Então, é algo, enfim, estou colocando aqui só como exemplo desse debate, que é muito mais intenso, né? Mas, assim, a discussão é que a ideia de Nordeste vai ganhando corpo de 20, né? Ainda a Associação Norte e Nordeste vai ganhando corpo, e na década de 30 já está bastante efetivado, naturalizado, operacionalizado o próprio termo, palavra, Nordeste, né? E o próprio regionalismo, que acaba por gerar, né, produções vastas. A gente tem o caso do José Lins do Rego, né, que é um escritor paraibano que inicia suas produções a partir das memórias do engenho, e é outro elemento importante para essa discussão. Quer dizer, são aquelas elites em decadência, né, que acabam por produzirem, retomarem uma dada ideia de passado, enfim, acabam por se inquietar com essas mudanças, esses novos tempos, né? E essa ideia que eu em outros casos, né, eu costumo chamar que tem a ver com exílio, é uma espécie de exílio, porque boa parte é deslocada do engenho, da fazenda, e vão para capitais como Recife, Rio de Janeiro, Salvador, e de lá escrevem, produzem suas memórias, né? Você vai ter uma produção vastíssima. Poderíamos dizer, aqui, parafraseando o Edward Said, né, no orientalismo, que o Nordeste vai passar a ser uma espécie de carreira. Porque se a gente faz um levantamento da quantidade de livros que foram produzidos a respeito do Nordeste, é impressionante. Nesse período aí de 30, 40, 50, até 70, né? É impressionante, né? Então, essa produção, ela vai reforçar uma dada perspectiva nacional, inclusive de uma dada literatura regional, né? Ali o José Lins do Rego, Raquel de Queiroz. Coincidentemente, suas obras vêm da década de 30. As principais obras advêm da década de 30 para 40, né? Então, essa ideia de Nordeste, regionalismo nordestino, a carga que isso vai gerando simbolicamente ou em outras mobilizações, né, acaba por criando também uma espécie de sinonimia
Nordeste, sertão. Talvez eu tenha pulado alguma coisa, vamos voltar a isso, né? Por quê? Porque quando chegamos à década de 30, há também uma proliferação da produção dos trabalhos editoriais, né? Várias livrarias, aí em Porto Alegre tem o Globo, né? A editora Globo, no Rio, a José Olímpio, é nova, é da década de 30, né? E a José Olímpio, inclusive, vai publicar, tem um projeto chamado Documentos Brasileiros. Quem coordena esse projeto, eu acho que é o Gilberto Freire. Então, há vários livros que são publicados em 37. Entre esses livros, nós temos Nordeste, de Gilberto Freire, e uma outra obra de um cearense chamado Dejaci Menezes, o outro Nordeste. Então, o Nordeste e o outro Nordeste. Seria o Nordeste de Freire, é o Nordeste do engenho, é o Nordeste da cana-de-açúcar, é o Nordeste verde, é o Nordeste gordo, como ele diz, é o Nordeste doce, o Nordeste da exuberância, e o outro Nordeste, o do Jaci Menezes, é o quê? É o Nordeste da pecuária, né, dando continuidade ali a Capistrano de Abreu, é o Nordeste da pecuária, é o Nordeste da seca, mas também é o Nordeste do quê? Do fanatismo religioso, é o Nordeste da violência, é o Nordeste do cangaceiro, né? É o Nordeste que tem uma outra ética, é o Nordeste que tem uma outra lógica de mundo, é o outro Nordeste. 37, né? Então, esse aparentemente embate, que não é embate, porque, inclusive, no primeiro momento, o Jaci Menezes recebe o apoio do Gilberto Freire para a publicação dessa obra, né, que é bastante interessante, tem uma dimensão teórica muito boa, ele dialoga com o materialismo histórico, faz uma análise econômica, econômico-social, né, enfim, esse Nordeste do Freire, ele vai perdendo espaço. Ele vai perdendo espaço. E ele se incomoda. Em outras produções, ele vai falar sobre isso, que o Nordeste passou a ser apenas o quê? O Nordeste da seca. Passou a ser o Nordeste das obras. Aí é onde eu quero entrar na outra questão, da intervenção técnica. É o Nordeste esse outro Nordeste que representava o quê? O isolamento, a pobreza, né? E toda a negatividade é o Nordeste que vai passar por transformações, pelo menos o projeto é esse, né? Então, o incômodo do Freire é que o sertão, né, pensando aqui, Nordeste, o outro Nordeste, Nordeste da seca, o Nordeste da caatinga, o Nordeste desse outro bioma da pecuária é o sertão, né? Ele vai raptar o Nordeste, ou seja, o sertão acaba por ser sinônimo de Nordeste. Isso para a imprensa brasileira e estrangeira, né? Então, a ideia de sertão e Nordeste, sertão, quando se fala de Nordeste, se associa a sertão, se associa a pobreza e muitas outras imagens. Ora, o que é paradoxal nisso é que para alguns autores, e aqui eu cito o Câmara Cascudo, Luiz da Câmara Cascudo, é que em 30, final de 30, nós temos a morte do sertão. Para ele, aquele sertão que tínhamos, ele morreu. Morreu por quê? Porque há intervenção técnica, porque há construção de estradas de rodagens, porque há interligação entre os estados, porque há o automóvel e o chofé, a figura do chofé, inclusive, é emblemática nesses textos, né? A linha férrea que chega até os rincões de algumas cidades dos sertões, e que acabam por contribuir, inclusive, né, para o fim do cangaço, na medida em que os acessos se aproximam, armamentos, etc., contribui muito para o fim do cangaço em 38, né, quando a morte de Lampião, e 40, a morte de Curisco, que era, assim, as duas figuras mais emblemáticas, né, do que restou do cangaço na região. Então, essa ideia de que
o Nordeste vai se tornando, vai sendo raptado pelos sertões, né? É fruto já até de uma reflexão também do professor Duval Muniz. Então, paradoxalmente, na medida em que há esta morte de um dado sertão, é quando se prolifera justamente a produção sobre. Né? Então, é assim, a morte do sertão significa, né, a gestação de novas reflexões. Eu digo reflexões porque também no campo da sociologia, da antropologia, da economia, os sertões são elevados a um patamar diferenciado. Né? Então, esse sertão, né, acaba por ser esse espaço de embates, de novos embates. E é aqui onde eu chego à figura do Lopes de Andrade. Né? José Lopes de Andrade. É uma figura desconhecida. José Lopes de Andrade é um paraibano, é uma figura que está fora desses cânones, não é muito conhecida. Ele é uma espécie de... Eu até estava lendo aqui o livro da Maria Lúcia Garcia Palhares, Burke, o Triunfo do Fracasso, que é sobre a figura do... Perdão, meu alemão é zero, Rüdiger Bildner, né? Que é aquela figura que é muito inteligente, que assim, o Gilberto Freire admirava, mas que parece que fica sempre ali nunca é a figura de principal destaque. Né? Pensando um pouco por este ângulo, o José Lopes de Andrade é aquela figura que atua, né, de 40 a 70 em várias ações, mas sempre está nos bastidores. Né? E qual é a importância dessa figura? Ele vai, ainda jovem, se envolver com a política, né, e vai ser uma espécie de braço direito do José Américo de Almeida. José Américo de Almeida é um paraibano que foi ministro de Viação e Obras, né, do governo Getúlio Vargas. Portanto, viajou muito. Numa dessas viagens, ele teve um encontro com Érico Veríssimo, né? E Érico Veríssimo, conversando sobre as ideias, o que é que ele tinha em mente para escrever, tal, já tinha rascunhado alguns romances, era jornalista muito ativo, tem reflexões muito pontuais, inclusive eu estou me deparando com algumas coisas que eu pensava que era uma novidade, por causa de 80, 90, ele já trabalhava com isso na década de 50, né? Então, ele pensa em seguir essa linha dos romances, seguindo os Jales do Rego, Raquel de Queiroz. E o Érico Veríssimo dá-lhe uma outra sugestão, que é o da ciência, o da sociologia. Então, é expor a realidade, expor os problemas, a seca em especial, fazer um trabalho diferenciado sobre a seca. E aí, daí, né, lógico, recebe muitos outros apoios, e que ele escreve Introdução à Sociologia das Secas. E ele convida quem para o prefácio? Gilberto Freire. E aí, esse prefácio é emblemático, por quê? Porque Gilberto Freire, né, vai ter uma visão diferente. A visão do Gilberto Freire é diferente da visão do Veríssimo. Né? Por quê? Enquanto o Veríssimo percebe muito bem esse novo momento da região, ou seja, esse novo momento para, enfim, de intervenção técnica, de enfrentamento de problemas históricos, né, como a seca, necessidade de modernização, enfim, etc., o Freire ainda está um pouco apegado a determinadas noções, como o próprio saudosismo aqui, a ideia da preocupação com a descrição dos espaços, aqueles relatos de viagens, os costumes, o cotidiano, a preocupação dele é essa. E aí ele vai criticar, é irônico, porque é um prefácio, e ele não mede as palavras para dizer que o caminho foi equivocado. Que o Lopes de Andrade, ao invés de ter iniciante, né, deveria ter começado, seguido os passos de Raquel de Queiroz e outros, para fazer um trabalho mais
etnográfico, eu diria. Ele não usa esse termo, não é ecológico, ele usa o termo ecológico, né? Mas próximo do cotidiano das pessoas, traçando perfis, né? Enfim, numa perspectiva mais cultural, e evitado se apropriar em demasiado de teóricos franceses, norte-americanos, a partir do gabinete, enfim, e que se tem algo positivo nesse trabalho, que é que ele realmente leu, né? E aí o Freire diz que ele é honesto nesse sentido, em perceber que o autor leu, mas assim não sabe até que ponto aquilo foi uma novidade ou fez a diferença, caso ele tivesse dado continuidade a um trabalho como uma espécie de romance. Então esse embate, ele é muito interessante para a gente perceber o desafio dos jovens escritores, né? Ou seja, qual caminho tomar? Se essa fase 30 para 40, 50, né? E eu estou recortando essa espacialidade aqui, em torno do agreste, do Planalto da Borborema, né? Que é daqui também que saiu Assis Chateaubriand, pensar como é que esse jovem que vai investir, primeiro, aqui, todos têm que passar por Gilberto Freire, ou Câmara Cascudo, porque eles vão apresentar essas figuras, por exemplo, às editoras, a importância do jornal Diário de Pernambuco, e a importância de Recife como um espaço, como a capital, que acaba é dali que você tem, que ecoa aquilo que se produz na região, através da linha da Estrada de Ferro, que leva o jornal, o Diário de Pernambuco, né? Enfim, e que leva ao conhecimento dessa população os jovens escritores. Entre eles, o José Lopes de Andrade, mas temos vários outros. Tem um chamado José Rafael Menezes, que trabalhou com o Pau de Arara, o Nascimento do Pau de Arara. É um projeto interessantíssimo, um romance muito interessante, mas que não vai adiante, só escreve o primeiro e o segundo volume, o terceiro desiste. Há vários escritos, né? Então, o Freire vai passar por perdão, o Lopes de Andrade, né? E vai nem segue a produção sociológica, vai se tornar colunista, e muito bom colunista, até a morte em 81. É um excelente colunista, tem muitos trabalhos, mas não seguiu nem o romance que Freire tinha sugerido, e nem mais um trabalho de cunho mais aprofundado, né, científico, diríamos, como o Érico Veríssimo havia sugerido. Então, assim, esse é um dilema, e eu quero me aprofundar nessa reflexão, nesse investimento do Lopes de Andrade, né? Mas, assim, ele não é único. Este momento, a gente tem, eu vou adiantar aqui, pessoal, pelo tempo, aqui a gente tem a gestação de uma espécie de gramática, a gente poderia chamar de gramática, ou arquivo, ou repertório, enfim, sertanejo. Reatualiza-se, né, o lugar para a seca. A seca é trabalhada pela dimensão literária. Incrível, por exemplo, um trabalho como o do Josué de Castro, nessa coleção Documentos Brasileiros, de 1937. Não estou falando da Geografia da Fome, de 37. É impressionante. Textos de 5 páginas, que marcam assim, a forma como ele descreve a fome, a seca, as pessoas, né? Dá enfim, é uma densidade. A seca, né? O folclore, a institucionalização do folclore, aí Cascudo está muito envolvido. O cordel, a literatura de cordel, ela é recente, ela é da década de final de 50 para 60. Por quê? Porque até então nós tínhamos folhetos, eram os folhetos, literatura de folhetos. É a partir de final de 50 a 60 que o francês, né, Raymond Cantel, em viagens pelo Nordeste, fica entusiasmado, né,
e começa a dar cursos em Sorbonne e outras universidades. E é daí que o Brasil vai se encantar pela literatura de cordel. Mas até então você não encontra esse termo aqui, você encontra folhetos. Né? A ideia do cangaço também. O cangaço, a morte de Lampião e a morte de Curisco, em 40, né? Não acaba o cangaço enquanto pessoa física prática do cangaço, mas eleva-se a uma dimensão cultural impressionante. Né? Você vai ter não só literatura, Cangaceiros de Anis do Rego, mas você vai ter Luiz Gonzaga e vários outros artistas que começam a usar uma indumentária do cangaceiro. É aquela ideia da beleza do morto, né? Do sertor, que não amedronta mais. Então, é a beleza do morto. Antes era o facínora. Né? Enfim, é o messianismo, é a mineração. Eu quero falar da mineração, que é importante, que é sempre a ideia, à medida que é construída a ideia do Nordeste, há também a ideia da redenção. E a ideia da redenção, ela tem várias escalas, incluindo aí o sertão. E o sertão é o minério. Uma das possibilidades de redenção econômica, e aí todas as regiões têm, né, era o minério. Entre eles, o urânio e a xilita. Durante a Segunda Guerra Mundial, né, essa região aqui onde eu estou, ela foi objeto de interesse internacional. E tem uma figura chamada Rômulo Argentière, que é de São Paulo, e fazia estudos impressionantes, é um dos maiores publicistas da ciência no Brasil nesse período, fez parte da comissão do urânio e tal, e morou aqui perto, num município bem próximo aqui, fazendo a investigação sobre o urânio e a xelita civil para produção, acho, de armamento, enfim, equipamentos, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, essa parte aí é para dizer o seguinte, o José Lopes e outros eram figuras que estavam antenadas e que, para além de Freire, no caso do que eu falei até então, estão antenados com o que ocorre no mundo. A ideia de sertão isolado, quando a gente começa a investigar com maior profundidade, por essa perspectiva, a gente vai perceber que já, de fato, não existe mais. E há essa possibilidade de repensarmos, primeiro, o não enclausuramento do sertão ao regionalismo, ou seja, o sertão não se reduz ao regionalismo, por um lado, e pode ser pensado por múltiplas escalas, incluindo, né, a relação que se estabelece com o global. Né? Assim, de forma rápida, eu vou citar aqui o Edgar Albert Delahaye, que é um franco-suíço, que também, aqui perto, eu estou numa região muito privilegiada para isso. Em 53, né, a serviço da Unesco, é um geólogo muito importante para a França, vem fazer pesquisas aqui na região e escreve A Vida na Caatinga. Né? Então, tem esse trabalho tem uma perspectiva geológica, mas também etnográfica. Né? Tem o Rudolf von Jhering, que faz um trabalho sobre a piscicultura, está sendo até objeto de pesquisa agora de um orientando, está concorrendo ao mestrado agora. Então, esse desafio que perpassa a região, esse período e essa produção, não se encerra nos cânones, eu queria também reforçar isso. Né? Há um embate, sim, seja a perspectiva de uma produção mais cultural, por um lado, seja a perspectiva de uma produção mais econômica, mais sociológica, né? Pensando aqui no próprio Celso Furtado, mas o Celso Furtado seria numa escala mais ampla, né? Mas, assim, essa perspectiva do desenvolvimentismo, enfim, como é que isso atinge essa espacialidade? Eu estou me deparando com informações muito interessantes a partir do momento que eu me desloquei do regionalismo. A partir do momento que eu me desloquei, embora não seja, como é que eu poderia dizer, a gente não é possível construirmos um debate sobre sertões sem dialogarmos com o próprio Freire, ou com o que se construiu como regionalismo nordestino. Né? E como o próprio Sertor, né, Sertor diz, naquela discussão sobre espaço, né, essas descrições, esses relatos, esses trabalhos acabam por compor esses sertões, reatualizam, né, esses sertões. Então, concluindo aqui, eu fico aberto para
perguntas, pessoal. Peço desculpas pelo prolongamento, mas só um termo que eu esqueci, que é a ideia do exílio. É impressionante o quanto se produz, boa parte dos trabalhos são de escritores que não moram mais. Eles não moram mais, não moravam mais nos sertões, mas escrevem. E aí muitas vezes se diz, é o sertanejo que está ali no cotidiano. Não, são pessoas que nasceram aqui, foram para o Rio, São Paulo ou outras cidades e acabam por compor as suas memórias. Aquela ideia também que o Michel Sertor trabalha muito bem, né? Ali a partir do Sexta-feira e do Robson Crusoe, né? Como você compõe outros mundos a partir da distância do seu. Bom, hermenêutica do outro. É isso. Peço desculpas pela dispersão. Muito obrigado, Joel. De maneira alguma, o tempo acho que tá bem, né? Acho que uma ótima fala. Eu sou um fascinado pelo tema do sertão. Tive a oportunidade também de viajar em 2010, né, atravessar o sertão da Bahia, parte de Pernambuco e Ceará, de ônibus, né? Uma viagem um pouco atípica. Então, foi também uma experiência, vamos dizer assim, quase que única que eu tive, né, por fazer. E na medida que tu ia falando, também fui lembrando da literatura, fui lembrando de uma das obras que mais me marcou, que foi exatamente Os Sertões, de Euclides da Cunha, uma obra que eu tenho muita... Eu tenho trabalhado também essa obra, né, tenho feito algumas discussões, mas, enfim, a gente tem, né, um tempo aí para questionar, para perguntas, comentários, né? Eu já tenho alguns aqui, não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta antes de mim, ou se eu já posso, né, se quiserem, se não se importarem, eu já gostaria, né, de fazer um breve comentário. Um deles, bom, só na medida que eu ouvia falando, eu fiquei pensando o quanto eu preciso reler, inclusive, alguns autores. Eu lembrei do José Lins do Rego, Fogo Morto, que foi uma obra que me marcou bastante também, se não me engano, de 43, né? Acho que ela e Vidas Secas, do Graciliano Ramos. A primeira pergunta, eu fiquei... Essa é da parte final, da tua parte final, Joel, quando tu falou dessa relação com a redenção. Tu chega a perceber alguma coisa no Euclides, nos Sertões do Euclides da Cunha, que possa estabelecer essa relação, ou ela seria posterior aos Sertões do Euclides da Cunha, essa relação entre o sertão e a redenção, tá? Essa é uma delas. A outra, eu não sei se dentro dessa da tua investigação, tu pretende levar adiante também alguma coisa ligada ao cinema, as adaptações feitas ao cinema. Novamente, eu lembrei de Vidas Secas, e lembrei de Vidas Secas, se não me engano, tem duas, né? Isso, adaptações. Duas adaptações, né? Uma de 60 e poucos e outra, acho que mais recente. Fogo Morto também, né? E uma outra, por fim, como entra, se é que entra aí, um autor que não é propriamente da região Nordeste, mas que pega uma parte do mundo do sertão e que fala, né, sobre o mundo do sertão, e talvez uma das obras mais filosóficas que nós conhecemos sobre os sertões, sobre o sertão, né, que é o Grande Sertão Veredas. Não só o Grande Sertão Veredas, né, mas outras reflexões também, outros trabalhos do Guimarães Rosa são voltados, né, eu diria que um caráter talvez, não sei se tu encontras, é uma questão mais de curiosidade mesmo, e um pouco do quanto tu acha que tens talvez essa, porque eu vejo também no próprio Euclides, especialmente, não somente na descrição da Terra, mas em outras partes do livro, e em outros textos também da literatura sertaneja, um potencial filosófico que nem sempre eu percebo em outras literaturas, por exemplo, inclusive do próprio Pampa, né? Eu acho ela um pouco mais rica nesse sentido, talvez culminando aí com o Grande Sertão Veredas. Talvez porque, como disse o Guimarães Rosa, é tanto tamanho do mundo, né? E eu tinha uma outra, mas eu não vou... Eu também... não, era muito específica, essa foi uma questão... Eu lembrei também daquelas dicotomias da relação litoral-sertão, né? E eu fiquei pensando dentro dessa lógica bem geográfica mesmo, em termos de litoral-sertão, se há uma discussão, se houve em algum momento, e aí me corrige, Joel,
mas acho que é Fortaleza, se não me engano, das capitais do Nordeste, é a única cidade, né, que se encontra numa região que pode ser considerada sertaneja, né? Se não estou enganado. E aí, se há alguma discussão, se houve em algum momento também em torno dessa relação litoral-sertão, alguma discussão específica sobre Fortaleza, ou enfim, né, nesse sentido. Mas aqui a pergunta é só se eu não estou errado, porque eu estou com uma dúvida se é realmente Fortaleza, se ela faz parte geograficamente falando, né? Posso? Eu não sei se mais alguém quer, o Fabrício ou mais alguém que está presente, gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu vou fazer perguntas, eu não sei se os colegas vão fazer, a Paula, a Luana e a Giovana, mas eu acho que ele responde primeiro e depois eu faço, pode ser? Tá bem. Pronto, então, combinado. Percebeu porque, ao falarmos de sertão, a gente tem que fazer um recorte, porque é um mundo, né? Então, por isso que eu fiz esse recorte, assim, mergulhando no José Lopes de Andrade, que não é muito conhecido, né? Só o material que há sobre ele, que a família tem, é impressionante, assim, impressionante. Eu vou demorar... Primeiro, preciso ter acesso, eu tenho noção do que há, né? Mas, então, é um mundo. Fortaleza é emblemático porque tem a ver, muito provavelmente, com a questão geopolítica e as estratégias relacionadas à seca e a política da seca, né? Então, por exemplo, onde é que fica a sede do segundo distrito, do primeiro distrito do DENOX, onde vai ficar a sede né, a Sudene é em Recife, mas há muitas disputas entre esses estados, principalmente Pernambuco e Ceará, né? Mas a localização de Fortaleza é que nos leva a ideia do que o sertão chega ao mar, no Ceará, né? No norte, que é diferente daqui eu estou na parte aqui do setentrional, né? Enfim, não, é no leste, estou no leste. Por sinal, as praias são ótimas também, vale a pena. Então, tem muito a ver com isso, assim, as disputas por exemplo, Bahia não fazia parte do Nordeste. A Bahia não fazia parte, né? No primeiro momento, era só chegávamos a Alagoas, depois é que Bahia e Sergipe é incorporada ao Nordeste. Bahia e Sergipe faziam parte do leste, que incluía, inclusive, o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Né? Mas, assim, eu acho que tem a ver com isso. Né? Eu não tenho uma data aqui, de qual eu não tenho, em relação à Fortaleza, mas, de fato, é a capital que está inserida, né, no sertão, e ela faz parte do primeiro distrito, eu acho que é o primeiro distrito do DINOX. A sede, inclusive, é lá, do Departamento Nacional de Obras. Quando a gente quer algum material, inclusive temos professores aqui que trabalham com a documentação, em especial a comissão de profilaxia, enfim, da década de 30, material muito rico, é lá que a gente pega. Então, Paraíba, Rio Grande do Norte, segundo distrito, e a distribuição é dessa forma. Mas que é estranho uma capital no litoral ser considerada sertão. O Guimarães, pronto, eu acabei também me escapando do Guimarães, né? O Guimarães é genial, né? Não é à toa, eu acho que 60%, 50% dos trabalhos, aí entramos muito no campo da literatura também, né? As reflexões mais profundas, assim, filosóficas, vêm do Guimarães, né? Então, assim, no meu caso, acaba por ser mais uma inspiração. Eu não estou trabalhando diretamente com ele. Eu estou evitando, assim, pegar esses autores mais consagrados e focando ali nesses menos conhecidos, né? Mas é engraçado como, às vezes, a gente faz missões de pesquisa, e aí falando com um senhor, um agricultor, né, uma das entrevistas,
E a gente perguntou para o senhor o que é o sertão. E aí ele falou, olha, eu não sei para o senhor, ele repetiu, né? Não sei para o senhor, mas para mim o sertão é até onde eu enxergo. Ou seja, o sertão é o meu mundo. O meu mundo é o sertão, né? Então, enfim, a gente tem isso por aí. Não sei se cortou um pouco para mim ou A para minha, todos. voltou? Aham, Voltou? voltou. Tá. Duas obras que eu acho obrigatórias, assim, você falou agora que vai trabalhar que trabalha com Euclides os Sertões, né? Eu penso agora na disciplina de teoria e metodologia da história no mestrado. Como o nosso mestrado é em História dos Sertões, eu estou pretendendo começar com a leitura, lógico, trabalhar com todos os autores, mas começar com a leitura dos Sertões e uma discussão pontual sobre os sertões. Teórico, metodologicamente, né? Estou pensando pela riqueza, pela importância que a obra tem. Eu vou pular aqui a dos filmes e volto a seguir, mas eu vou para a Redenção. Se eu enxergo Redenção em Euclides, né? Há uma discussão no Euclides que eu acho que é uma ponta de otimismo, quando ele diz assim que o Brasil, isso não está no livro, não me lembro se é no discurso que ele faz para a academia, ou instituto, ou em uma resposta aos críticos. Não me lembro bem. Ou quando ele fala de Castro Alves. Mas ele diferente de Portugal, onde você projeta uma utopia regressiva, né? E aí o Oliveira Martins retoma essa discussão da utopia regressiva. Me parece que Euclides é justamente o oposto, né? Então não é regressão, mas é o futuro. E o futuro passa pelo forjar da nossa nacionalidade, aquela discussão sobre a nacionalidade, rocha viva da nacionalidade, né? Mas tem não me lembro aqui qual é a passagem, mas em que ele vai dar a entender que nós nos formamos enquanto Estado e ainda estamos, ele acreditava, portanto, trabalhava pela perspectiva da nacionalidade, com a ideia de nacionalidade, né? Não sei até que ponto pela perspectiva étnica, no sentido, né, de ver o brasileiro, enfim, mas em algum momento, isso parte da tese, às vezes a gente vai se desfamiliarizando, né, com o trabalho, mas eu comparo isso, quer dizer, a ideia da utopia, enquanto em Oliveira você tem essa ideia da regressão, o Brasil ainda, eu acho que ali em Euclides está também aquela ideia do futuro, né, um Estado-nação que está sendo forjado ainda, né? Então, ainda tem entraves a serem superados. E dialogando com a perspectiva evolucionista, né, que ele, enfim, bebe muito nessa fonte, a gente percebe, a despeito de toda a sua crítica ao momento, à política, à república, né? Ele termina muito cético com o que o florianismo resultou, enfim, o que a república nesses 6 primeiros anos resultou. E aí, filmes, não, eu assim, reduzi um pouco a escala em função do material, né? Eu tenho colegas aqui que trabalham com filmes, né? Filmes mais conhecidos, filmes menos conhecidos. Temos até um colega vizinho aí de vocês, de Santa Catarina, nosso colega aqui, professor Lorival, né, que tem trabalhado com teatro, com filmes, orientado muitos trabalhos. Eu trabalhei recentemente, até resultou num trabalho final de curso, foi com um filme chamado Aruanda. Aruanda, eu acho que teve a colaboração do Nelson Pereira, e foi, não sei se vocês se lembram aqui de uma música do Chico César, não, do Chico César não, perdão, do Milton Nascimento, sobre Caicó. É Caicó a música.
sou péssimo para lembrar a letra de música. Mas, enfim, nessa música é muito conhecida, o Milton canta Caicó, né? E essa música está no filme, é um dos filmes emblemáticos do cinema novo, é um dos primeiros filmes do cinema novo, foi filmado aqui em Santa Luzia, na Paraíba, num grupo remanescente quilombola. Enfim, trata um pouco da pobreza, né? Expõe a pobreza da região, e vai na linha de Vidas Secas, vai na mesma linha. Mas aí, para já, eu recortei este trabalho em disciplinas, enfim, quando a gente tem tópicos especiais, mas para pesquisa eu não... Ah, tá sim, Luana, tá sim, daqui a pouco eu te passo. Daqui a pouco eu passo. Não sei se te respondi, Carlos. Perfeito, Joel. Sim, sim. Professor Joel, então, parabéns pela apresentação. Gostei muito, parabéns pela apresentação. Eu, né, percebi na sua fala assim, que, né, o senhor vai procurando assim, camadas, vai desde desde o final do século XIX, fazendo ali uma história dos conceitos assim, do sertão e a sua ligação com o Nordeste, com a questão da região, da seca, o senhor, né, aí, né, vai procurando uma gramática, né? Parece, assim, né, aí essa é a pergunta, mas espero que eu tenha entendido correto, né, que o que perpassa aí tanto a literatura ou a literatura científica, assim, entre aspas, poderíamos dizer, que começa com Euclides, essa ideia de modernização, né, no sentido, não a modernização no sentido da industrialização, né, que aí uma hora o senhor aborda ali na década de 30 e faz um paradoxo entre o que seria moderno e o português, né, o que seria o atrasado, o antigo, né? E isso vem ser reforçado, pelo que eu entendi, pela Revolução de 30, né, que é uma revolução modernizante, industrializante. E aí parece que essa é uma camada das mais importantes para se entender o conceito de como o conceito de Nordeste e sertão eles vão se colocando, né? E se essa dualidade está posta, e a outra é também a ver, mas aí com a modernização das ciências sociais, né? Em especial pelo que o senhor colocou da sociologia. Isto é, essa segunda modernização, poderíamos dizer agora, nessa linguagem matemática, entre aspas, né, da sociologia, dessa descrição, que é o que vai predominar no pós-30, então, em relação ao Nordeste, quer dizer, tem a USP 32, e aí, né, vão sendo criadas as universidades no Brasil e os cursos de ciências humanas, a historiografia, nesse caso o folclore também ali, o Câmara Cascudo vai ser um indício disso, né, como o senhor colocou, que acabou, o sertão acabou, né, porque chegou, como o senhor falou, as questões da modernização, quer dizer que aí o senhor falou do carro, falou né, mas aí tem um outro sintoma que é interessante assim, nessa modernização que as ciências humanas levam para a representação do sertão e do Nordeste. Se o senhor vê dessa forma, claro, parece que um outro indício é o Gilberto Freire, né? E naquela dualidade que o senhor coloca do Gilberto Freire em relação ao José Lopes de Andrade, com as dicas que o Érico dá, de ele fazer algo mais sociológico e o que o Gilberto Freire não gosta, né? Então, se dá para dizer que a modernização também nas ciências humanas venceu, e né, também se perdeu muito com a modernização das ciências humanas na explicação do que vem a ser o sertão, né? Porque aí, claro, né, a linguagem da ciência, e principalmente dessa ciência que você coloca ali, né, ali na década de 30, 40, que vem substituir a literatura, né,
enquanto explicação da realidade, assim, algo que acontece ali na França, ali nos anos 70, ali 1870, né, uma disputa entre a sociologia e a literatura, tudo indica que está acontecendo em relação ao Nordeste, aí na década de 30 e 40, o senhor está mapeando. E dessa forma, então, parece, então, que o José Lins do Rego, a Raquel Queiroz, é uma última grande sopro nesse sentido, né? Pré-modernização. Eu não estou dizendo que a literatura deles não é moderna, não é isso? E se no fim, né? E aí um corolário dessa pergunta, se o Ariano Suassuna não é a redenção do Gilberto Freire na explicação do que seria a região do sertão. Então, resumidamente, né? Essa questão do Ariano Suassuna seria mais uma curiosidade para a gente pensar junto aqui, mas a modernização, então, no sentido de industrialização e se superpassa a perspectiva do que vem a ser o sertão, e depois a própria modernização assim, das ciências sociais, né? Que está definido, que está disciplinarizada, que está profissionalizada, né? Vamos supor, né, o Instituto Histórico Geográfico, né, as pessoas eram padres, eram advogados, eram militares, não, mas ali década de 30 em diante, pós-USP, começa a ser, né, se disciplinarizar, se profissionalizar, e o que essa modernização, né, reverbera na questão do sertão, né? E enfim, como é que o senhor vê depois a literatura que até onde eu sei ali, a partir da década de 50, o Ariano, se eu não estou enganado, né, o Ariano Suassuna. Isso. E também entra na questão assim, que o senhor foi falando, me fez pensar, e a questão dos ciclos, né, que o Caio Prado coloca, né? Como é que você conecta, porque ele coloca o Nordeste no grande ciclo do açúcar, assim, de uma certa maneira, né? Como é que o senhor vê essa avaliação, né? E eu gostei também do final do Sertão, né? Mas aí, pelo que eu vi, são estudiosos ali, que o senhor falou, na década de 50, que vêm avaliar o sertão brasileiro e comparar com o sertão que esses outros estudiosos conhecem de outros lugares, né? E como é que eles levaram esse sertão assim fora do Estado Nacional Brasileiro também com a ideia de seca e pelo menos que aquela leitura que o Gilberto Freire não gosta, que o senhor estava avaliando, né, que seria da seca, do fanatismo e do cangaço. Então seria essas duas perguntas mais centrais, por fim, essas três questões assim que me vieram à cabeça, mas não consegui formular uma pergunta, até mais na questão da curiosidade, então, que seria o Ariano Suassuna, o Caio Prado Júnior e esse sertão global. Obrigado aí pela sua presença aqui. Obrigado, Carlos, pelas perguntas e obrigado, Fabrício. Fabrício, são muitas perguntas, então, se porventura alguma eu não responder, por favor, me relembre, tá certo? Me relembre. Em relação deixa eu ver por onde eu começo. Sim, as ciências sociais. Não é a primeira, mas eu vou começar pelas ciências sociais, né? Como você bem falou, década de 30 é um momento em que no Brasil se busca consolidar, e consolidar não, emerge mesmo enfim, lição francesa e etc., USP, né? E há toda essa tentativa de construção de uma cultura acadêmica, né, no campo da sociologia, por extensão antropologia, e aqui a gente tem um exemplo bem claro, a Maria Isaura Pereira de Queiroz, que, lógico, tem a sua experiência na França, né, enfim, mas o Messianismo no Brasil e no Mundo, por exemplo, é uma obra que vai abordar, resultante também dessa sistematização, né, dessa abordagem sistematizada do sertão através dessa gramática sertaneja que eu nomeio. O que seria essa gramática sertaneja? Ela, não só ela, mas como outros trabalhos, aqui eu convocaria o René Ribeiro, ao Valdemar Valente, lá de Pernambuco, né, e vários, o Rui Facó, que é uma figura emblemática também para essa produção aí de 50 para 60, e que vai
praticamente todos esses trabalhos, você vai ter o cangaço, você vai ter a luta na verdade, é a luta pela terra, o cangaço, Messias, Juazeiro, Padre Cícero, né? Essa cartografia, ela é mobilizada nesses trabalhos, por diferentes perspectivas. Poderia comparar aqui Maria Isaura Pereira de Queiroz com o Rui Facó. O Rui Facó trabalha numa perspectiva da luta pela terra, enfim, uma aproximação com o materialismo histórico, isso de forma muito pontual, né? Então, você não tem isso na década de 20, né? Você não tem isso na década de 30, mas essa tentativa de sistematização a gente vai encontrar nesses trabalhos. E de alguma maneira, se aproxima também de alguns trabalhos sob a perspectiva do folclore. Veja, do folclore no sentido dos estudos do folclore, não necessariamente é um folclorista, de análise do folclore, né? Há trabalhos que são exercícios que buscam pensar o folclore, a institucionalização, né, dos estudos folclóricos, que resultam na década de 60, a maioria das universidades federais, elas vêm da década de 50, né? 50 para 60. E não é à toa que boa parte delas vai ter um espaço para a cultura popular. Então, década de 60, aqui, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, todas as universidades vão ter esse espaço para a cultura popular, né? Seja o cordel, seja manifestações religiosas, enfim, você vai ter aquele espaço. Publicação de livros de populares, vai tendo esse espaço. Eu não sei até que ponto é a coincidência, mas essa preocupação ela vem de um debate sociológico, vem de um debate antropológico. Se a gente se projeta para a Europa, vamos lá, Michel Sertor, cultura popular, culturas populares, você vai ver, e vários outros autores que estão nessa senda do popular pós-Segunda Guerra, né? Essa reflexão sobre o outro, enfim. Então, até onde eu pude alcançar, até onde eu pude pesquisar, enfim, porque por mais que a gente tenha uma formação aqui, é engraçado que nem sempre a história do Nordeste está na nossa grade. É interessante isso, que é uma coisa que eu discuto aqui com os colegas, que é importante. Mas esses autores estão, ou seja, estão presentes nessa reflexão acabam por recair na discussão sobre o Nordeste, direto ou indiretamente, né? Em relação acho que em relação às ciências sociais, né? Reforçaria bastante isso, a regularidade com que se convocam esses marcos Canudos, a Pedra do Reino, 1838, Canudos, Contestado, Juazeiro, e outros, mas enfim, sempre seguem esse roteiro. As análises é que são distintas. Deixa eu ver mais. Em relação a Freire, né? Freire é o antimoderno, né? É aquela figura que é marcadamente antimoderna, enfim, que lida com uma ideia de mundo muito voltada para o passado, né? Então, a modernidade em Freire, e ele próprio não nega a modernidade, mas essa modernidade que convoca e mobiliza a tradição. É importante isso. Inclusive, ele vai dizer que isso não destoa do que ocorre em Itália, do que ocorre em Inglaterra e nos Estados Unidos e em outros espaços. Essa ideia do regional, da tradição, para a época, não é algo isolado, né? Tive a oportunidade de levantar algum material lá na Inglaterra mesmo, assim, sobre isso, né? E é interessante que há muita discussão sobre o regional, a ideia do regional como o todo, parte do todo, né? Mesmo. Deixa eu ver mais, foram
Sim. Por incrível que pareça, quando a gente chama atenção para a distinção entre Nordeste e Sertão, é porque aparecem muitos trabalhos na mídia, ou mesmo trabalhos, projetos. Há alunos que enviam projetos para o nosso programa e ainda fazem a associação Nordeste igual a Sertão. Né? Ou seja, é preciso que isso seja enfrentado, seja repensado. Enfim, não dá para, não é a mesma, não consiste na mesma coisa, não é? E para isso, né, a gente precisa pensar em alguns agentes, em alguns autores, enfim, alguns pontos de vista que demarcam esta distinção. Então, a ideia de modernização no Nordeste, a ideia de modernização passa, quando a gente fala do desgaste da ideia de sertão, né, e sertão no sentido do isolamento, da distância, passa pelo processo de inserção daquilo que se chama Nordeste na própria dinâmica nacional, né? Nesse processo mais amplo, né? Numa escala mais ampla de modernização do Estado brasileiro, cuja década de 30 é muito emblemática pelos discursos que a gente... por exemplo, tem um livro do João Filho, chama-se O Sertão e o Mundo. Eu acho que eu, no início, falei rapidamente sobre esse livro, mas se não falei, falo agora. É O Sertão e o Mundo. Ele é um entusiasta do governo Vargas, entusiasta mesmo. Ele vai dizer que até então o Nordeste era esquecido. Era esquecido. É com Vargas que você vai ter a ampliação da linha férrea, é com Vargas que você vai ter a ampliação da açudagem, que até então era a saída hídrica, né? As estradas de rodagem, vai diminuir a migração. Isso não é verdade, que a migração continue, a migração para a Amazônia e depois... Agora, as estradas de rodagem possibilitam o quê? A migração para o chamado Sul Maravilha, que é Rio e São Paulo, né? Então, aumenta a migração. Mas, ao mesmo tempo, esse sertão é pouco estudado sob a perspectiva da técnica, do investimento técnico, dos agentes, e por agentes... eu citaria médicos, né, engenheiros. É interessante que a ideia de indústria da seca, que é objeto de muitos estudos, ela aniquila, de certa forma, silencia a atuação dessa parte significativa de figuras que atuaram e construíram enfim, saberes, atuaram médicos, eu citaria a Comissão de Profilaxia de 1932, eles trouxeram um laboratório, eles iam a todos os açudes onde tinha obras, enfim, e atendiam as pessoas, assim, epidemia de tifo, etc. Temos em relação a essa ideia da redenção, recuperando aqui, a exploração do petróleo, de minerais como a xilita, né? A xilita, bauxita, urânio, e assim, lógico que, né, o que não muda é a assimetria naqueles que se apropriam dos recursos. A desigualdade, ela permanece, né? Então, esse processo modernizador, ele é desigual duplamente. Ele é desigual em relação ao restante, a uma parte do país. Eu não diria o restante, porque há outras partes que ainda são piores, mas, assim, em relação a uma parte do país, mas também ela é desigual internamente, né? Internamente. Alguns entraves até interessam a determinadas elites. Há grupos que são insensíveis a qualquer mudança, né? Isso na década de 30, isso hoje. O momento é tão propício para a gente ter um exercício laboratorial, para a gente entender as continuidades, essas permanências, né, ela, de alguma forma, continuam. Em relação ao ciclo, né, o açúcar foi muito importante, mas a decadência, é indiscutível a decadência do açúcar, da cultura do açúcar, frente por exemplo, São Paulo, depois Mato Grosso, mas São Paulo, a concorrência do Nordeste açucareiro, é importante pensar o Nordeste açucareiro,
porque é só uma parte do Nordeste, litorânea, porque a gente não pode dizer que uma produção de algumas sacas de açúcar no interior, enfim, no Ceará, na Paraíba, não é suficiente para uma exportação, não é, né? A produção de açúcar para assim, em larga escala, a gente tem parte da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, principalmente Pernambuco, Alagoas, uma parte da Paraíba, mas principalmente Bahia, o Recôncavo e tal. Então, é discutível que a crise, e a crise tem a ver, aí o Freire, né? O Freire é aquele autor que vai pensar o seguinte, é a usina que acaba com a cultura açucareira do Nordeste, porque para Freire, não é, o engenho significa algo maior que a produção, algo maior que a economia, é um modo de vida, são relações sociais que são estabelecidas ali, há uma proximidade entre o senhor de engenho e quem trabalha no engenho, e a usina acaba com isso, né? A ideia é que a usina, ela vem a destruir essas relações, enfim. Então, a economia açucareira continua até hoje, né? Mas não nos patamares do século XIX, por exemplo, ou antes, né? Que muitas vezes até jovens do curso de História não entendem isso. A economia açucareira era uma... Para cá, era impressionante, assim, o poder que tinham os senhores de engenho, em termos econômicos, assim, é uma elite diferenciada mesmo, em termos de poder aquisitivo, né? E, deixa eu ver, o Ariano Suassuna, eu não estou seguindo a sequência, Fabrício, desculpa, né? O Ariano, vamos relembrar aquele termo que eu utilizei, o exílio, certo? O exílio. O Ariano, ele viveu muito pouco tempo no que a gente poderia chamar de sertão de Taperoá, que fica aqui a 100 quilômetros, né, ao sul. Filho de presidente, né, na época presidente do estado, governador era presidente, que foi assassinado ali bem pertinho de 30, né, da Revolução de 30, enfim, e ficou sem pai. Mas é de uma família, enfim, de uma... Como é que a gente poderia dizer? Daquelas famílias de uma dada elite sertaneja, a gente poderia usar esse termo, né? A família Suassuna, a família Vilar, né? Então, várias famílias, assim, que como aqui é pequeno, não é tão, dá para a gente mapear um pouco isso. E aí, vem 30, vem a morte de João Pessoa, vem um novo governo, e a família dele representa justamente o lado oposto de tudo isso, né? Então, o João Dantas é assassinado também. O João Dantas é quem matou o João Pessoa, quem assassinou o João Pessoa, né? O candidato à vice-presidência da República. Então, assim, isso implica esse trauma da morte do pai e tudo que significou, a ausência do pai, a ida da família, o deslocamento permanente pelas perseguições políticas, a ida para Recife, e aí Recife acaba por ser o espaço de formação, né, do Ariano Suassuna. Então, o Suassuna, a luta dele é como se ele escrevesse para mitigar um sofrimento que se prolonga. Então, ele se exila na escrita, tanto é que em toda a obra do Ariano há mortes. Ele mata os personagens. A obra mais emblemática é justamente a que trata do quê? Da Pedra do Reino, do evento lá de 1838, onde havia a possibilidade do desencanto do rei Dom Sebastião, que viria com todo o seu exército e tal. Então, o personagem Quaderna é um descendente da pedra, né? Então, essa ideia da tragédia, da morte, faz com que o Ariano traga elabore uma espécie de... A Raquel de Queiroz chama de um retratista de miragens,
no prefácio dessa obra, a Raquel Queiroz o chama de o ariano é um retratista de miragens, né? Pela forma como ele projeta esses sertões. Então, ele elabora um sertão, né? À luz. Agora, reatualiza com essa gramática que eu falei. Ele traz o cangaceiro, traz o cantador de viola, né? O José Melquiades Ferreira da Silva, que participou de Canudos, era do Exército Republicano em Canudos, que as pessoas às vezes se equivocam, acham que todo, quem é violeiro, então é popular, e popular vai ser, enfim, né? Então, o José Melquiades, ele recompõe todo estou chamando gramática, ou um arquivo cultural, sertanejo, enfim, na sua obra. É uma espécie de enciclopédia, né? Mas ele dá um corpo muito movido por essa ideia da ausência. É como se ele não preenchesse a ausência. A ausência permanece. Ele não é caso único. Aqui, na região do Caicó, Seridó Potiguar, a gente tem um escritor chamado, já faleceu, Oswaldo Lamartine de Faria, que era a mesma coisa. O irmão dele faleceu em 1935, né, nas disputas políticas, aí tem a fase também da intentona comunista, etc. Disputas acirradíssimas. O pai foi destituído em 30, o governador do Rio Grande do Norte. Ele perdeu esse referencial e praticamente, assim, ele foi para outras áreas, agricultura, técnica, etc., foi para Minas Gerais, Rio de Janeiro, mas seus escritos constituem uma busca pelo preenchimento dessa ausência. E aí, muitas vezes as pessoas acham, não, mas ele está vivenciando o sertão. Não, ele não está vivenciando, ele está vivenciando pela produção pela imagem que ele constrói de um dado sertão. E talvez por isso tão rico, né? Pela possibilidade de ausência de estranhamento, de incômodo, de inquietação. Deixa-me ver. Por favor, Fabrício, eu esqueci de alguma coisa. Ao global, local global, é isso? Isso. Algo interessante, assim, que tem me ajudado a desconstruir também, a me deslocar do regionalismo enclausurado, quando eu vou enxergando essa ideia das conexões. Falei dos agentes como engenheiros, etc., tem colegas que estão pesquisando por este prisma, mas, assim, é pegar um Edgar Albert, Edgar de Larry, né, da Unesco, e vir fazer o trabalho aqui, e fazer um trabalho sobre o cotidiano, a vida na Caatinga, fazer um trabalho não me interessa necessariamente o geólogo, mas me interessa o etnógrafo, né? Então, como conecta, como ele faz essa conexão. E uma coisa muito importante para a proposta nossa nessa área de história dos sertões é pensarmos não no sertão isolado, mas também em diferentes escalas, nessa possibilidade das conexões, né, em escalas múltiplas, local, regional, nacional, ou mesmo internacional. É o caso do Raymond Cantel, esse que, né, criou a maior cordelteca fora enfim, na Europa. Eu não sei se a do Congresso norte-americano não é maior, mas na Europa é a maior cordelteca. Muita gente pesquisa sobre cordel lá, folhetos, né? Então, essa ideia da conexão, acho que é algo fundamental, e é uma atitude política, acaba por ser uma atitude política, né? Ou seja, da gente não reforçar, sacralizar, naturalizar essa ideia assimétrica do sertão nordeste, aí regionalismo, e me parece que às vezes você tem que encaixar o seu trabalho nesses paradigmas, né? Quando há outros caminhos que podem ser pensados. Enfim, acho que agora o mestrado tenta se fundamentar por isso, ou seja, novas centralidades, ou seja, não ficarmos presos a determinados lugares de produção. Quando eu falo lugares, não precisa ir a Rio, São Paulo, não. Eu vou para Recife, aqui perto, né? Então, assim, pensarmos que também é possível produzirmos a partir dos sertões,
não necessariamente, não na perspectiva hierarquizadora, não, mas é estabelecer pontes e diálogos acadêmicos, né? Nesse sentido, não na perspectiva da aldeia, sempre da aldeia, né? Mas, enfim, espero que eu possa ter te respondido. Respondido, obrigado. Obrigado também, obrigado a vocês. Eu não sei se mais alguém gostaria, né, de quem está presente, a Luana, Giovana. Posteriormente, evidentemente, quando for para o YouTube, não será possível perguntar, né? Mas agora ainda é possível. Luana, sim. Eu só queria agradecer pelo professor ter feito essa fala maravilhosa, né? Aprendi bastante sobre o sertão. Eu queria só falar alguns, tipo, no sentido de que eu estava lendo alguns artigos, eu trabalho com recepção, né? Eu estava vendo que existe recepção de mitos gregos também nos cordéis, e eu achei muito legal, e já é uma coisa bem antiga, assim. Eu espero que mais pesquisas também sobre essa temática venham, né? Sejam publicadas. Uhum. Aluna, muito obrigado. Sim, sim. Por exemplo, há uma música que, enfim, foi transformada acho que em cordel, que numa terra, não, numa luta entre gregos e troianos por Helena, a mulher de Menelau, conta a história que um cavalo de pau acabaram a guerra de 10 anos, né? E depois passa para Lampião e Maria Bonita. O autor faz uma comparação nessa música. É Lorival Patriota. Enfim, são poetas aqui da região do Pajeú. Muito interessante. Enfim, tem algo também que chamam de peleia, não sei como é, que eles meio que ficam falando um com o outro sobre essas rimas e também utilizam esses mitos nas rimas. Foi algo bem interessante de ler também. Isso, tem os duelos mesmo, né? Os embates entre cantadores, aí um dá uma rima, dá um mote, perdão, a palavra é um mote, e aí, por exemplo, numa luta entre gregos e troianos, não, nesse aí que não, quem pensava que o mundo era incompleto, enganou-se, é completo e tem de tudo. Isso é um exemplo de mote. E aí você dá este mote para a dupla. Se for um campeonato, eles vão, enfim, entrar em embates. Agora, há cantadores, há 3 termos para cantadores, repentistas e violeiros, mas significa a mesma coisa. Alguns têm uma formação, alguns investem em uma dada formação, tem aquela leitura de livros mais antigos, enfim, enciclopédias, e aí que eles mobilizam bastante alguns mitos gregos. É uma história muito interessante. Olha, tem uma professora, caso você tenha interesse, tem uma professora chamada Airan Oliveira. Ela é professora de História Antiga no nosso departamento, e no programa ela estuda justamente a cordéis e História Antiga. Que legal. Qualquer coisa pode entrar em contato. Ela ficaria entusiasmada, assim, com a possibilidade de colaborar. Claro. Mas maravilhosa sua fala, professor. Parabéns. Obrigado, Luana. Muito obrigado, João. Foi excelente mesmo. Como eu falei, assim, foi te ouvindo e vendo, né? Foi também aqui um momento de passar numa espécie de multiplicidade de imagens, um pouco da literatura, do cinema, da historiografia do mundo sertanejo, né? E, evidentemente, foi a tua fala que nos permitiu fazer isso, né? Então, eu agradeço imensamente, em nome do nosso GT de História Intelectual dos Conceitos, a tua participação, né? Espero que possamos continuar, né, em outros eventos e outras reuniões, né? O contato, e certamente a gente continua, e para falar de outras coisas que não sejam somente a gestão da coordenação, né? Então, muito obrigado. Eu vou, a partir de agora, parar de gravar. Uma boa noite a todos e todas, né? E até uma próxima reunião no ano que vem do nosso GT.